Instalações elétricas, terceira e última unidade do segundo semestre, ministrada pelo professor Rafael Abrantes, do curso de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade Santa Maria. Discentes: Andressa Keile, Luan Nunes e Maria Leiliane. Aqui está a nossa residência, de apenas 68 metros quadrados, onde iremos desenvolver um projeto elétrico de fácil aprendizagem. E aqui é a nossa planta baixa, onde vai ser apresentado algumas informações como a área e o perímetro que vai ser usada na execução do nosso projeto elétrico, que a mesma é composta pela sala conjugada, a cozinha, a área de serviço, o banheiro social, o quarto 1 e o quarto 2. Vamos fazer o levantamento de carga de iluminação, aonde vai ser encontrada a potência de iluminação em volts amperes. Para obter a potência de iluminação, deve-se extrair as áreas dos ambientes, aonde vai ser os primeiros 6 metros quadrados, terá 100 volts amperes e os demais, com 4 metros quadrados, vai ter 60 volts amperes. E os excedentes não serão contabilizados nesta tabela. Assim, como vocês podem ver, podemos obter o total de 840 volts amperes na iluminação. Levantamento da carga de Tugas, que são as tomadas de uso gerais, e como que a gente dimensionou a quantidade de tomadas para cada ambiente dentro da nossa residência. Primeiramente, a gente pegou o perímetro, certo? E a gente dividiu esse perímetro por 3,5, que é as áreas molhadas, e por 5 entre as áreas secas. Por exemplo, na sala de estar, a gente pegou o perímetro da sala, todo o perímetro da sala de estar, que são 15,16, e dividiu por 5, que no caso é uma área seca, que deu 3,03 tomadas. Como não tem, dá para fazer 3,03 tomadas, a gente simplesmente arredonda para 4. A gente sempre vai arredondar para mais e nunca para menos. Do mesmo jeito a gente fez em todos os outros ambientes. A única diferença foi que a gente dividiu por 3,5 em ambientes de áreas molhadas, como cozinha, área de serviço e banheiros. A carga das tugs vão se diferenciar de acordo com os ambientes. Os ambientes de áreas molhadas, a gente considera que a partir de 4 tomadas, as primeiras 3 vão ser equivalentes a 600 volts cada uma. O restante vão ser 600 volts. Depois a gente pegou essas cargas de tugs e fez a somatória total que deu 3.600 volts. E o levantamento da carga de tugs, que são as tomadas de uso específico. Bom, para as tomadas de uso específico, a gente primeiro viu quais ambientes que levariam as tomadas de uso específicos. Então, no caso, a gente considerou ambientes como a cozinha, a área de serviço e o quarto, que levariam equipamentos que teriam que ter uma necessidade específica, uma tomada específica para eles, que são equipamentos como micro-ondas, máquinas de lavar e ar-condicionado. Aí a gente olhou nas normas e viu a carga de tugs que seriam equivalentes para cada um desses equipamentos e predimensionou isso, juntando a somatória total dessas tomadas de uso específico, deram 4.300 volts. E aqui é o resumo de todo o processo do levantamento de cargas de iluminação, tugs e tuis, aonde pode-se notar que existem duas medidas de cargas, que são as volts amperes, aonde vai ser obtida a potência de iluminação, as tugs e as tuis, que vai ser em watts. Vamos fazer o levantamento da nossa potência total ativa. Para transformar os circuitos em uma só unidade de medida, é preciso transformar volts-ampere em watts, aonde, para iluminação, devemos multiplicar a potencial total ativa por 1, e para tomadas é 0,8. Em seguida, soma todas as cargas e tem a potência total ativa. Então, aqui temos essa tabela onde as informações nos dirá que tipo de ligação se adequa ao nosso projeto. Essa mesma tabela ela está disponibilizada na Energisa. E a nossa residência optou por utilizar a ligação trifásica, já que ela permite
vários tipos de circuito, ela facilita os circuitos também e não permite uma sobrecarga de energia em tamanha quantidade. Circuito de iluminação. Então, o nosso circuito aqui foi dividido em dois tipos de circuito. O primeiro, na cozinha, que abrange a área de serviço e a sala de jantar. E o segundo, que abrange o quarto 1, quarto 2 e vai até o WC. Então, como saber que tipo de corrente passa nesse circuito? Preciso somar a carga de cada circuito e dividir o resultado por 220. Por exemplo, peguei esse total de 480 e dividi por 220, que dá um valor de 2,18. E jamais poderemos usar um disjuntor com um valor inferior a esse. Tomadas em geral. Nesse circuito, aqui foi dividido em 4, onde, respectivamente, o circuito 3 corresponde ao quarto 1 e 2, o circuito 4 à cozinha, o circuito 5 à área de serviço e o circuito 6 à sala de jantar. Então, o processo para saber o tipo de corrente que utilizaremos segue o mesmo método que o de iluminação, ok? Que foi o que eu expliquei no slide lá atrás. Bom, a divisão dos circuitos, a gente tomou a iniciativa de fazer um circuito diferente para cada tomada de uso específico, justamente para evitar que caso desse algum curto-circuito que danificasse outro circuito. Então a gente criou um eletroduto e criou um circuito independente para cada um desses pontos. No caso, a gente criou um circuito para o quarto, um circuito para a área de serviço e um circuito para a cozinha para essa tomada específica. No caso, esses circuitos serão utilizados para máquina de lavar, para micro-ondas e para o ar-condicionado. No dimensionamento dos eletrodutos, a gente levou em consideração a bitola dos fios, certo? No caso, a gente sabe que a dimensão da bitola dos fios vai ser diferente tanto do circuito de iluminação quanto do circuito de tomadas. Então, no caso, os eletrodutos que terão 16 milímetros serão aqueles que tiverem a bitola de fio de 1,5 milímetros, que tenham até 6 cabos dentro de um mesmo eletroduto. A gente levou em consideração a isso. Já os circuitos que têm os fios com bitola de 2,5 milímetros, se tiverem até 4 fios dentro dele, a gente vai continuar utilizando o de 16 milímetros. Porém, se tiver 6 cabos, que é como acontece em alguns casos no nosso projeto, a gente vai ter que utilizar um eletroduto de 20 milímetros. Porém, fazer um dimensionamento nesses casos, que são os casos que possuem dois circuitos diferentes dentro de um mesmo eletroduto. Então, a gente utiliza dessa tabela para poder dimensionar o eletroduto corretamente. Então, pessoal, vamos partir para a nossa representação gráfica do nosso projeto elétrico? E aqui é nossa planta de layout, já com os pontos de luz e tomadas instalados. Como vocês podem ver ao lado, a legenda dos símbolos de acordo com a NBR 5410, que vai ser o nosso quadro de distribuição, as luminárias, os interruptores three-way, interruptor duplo, tomada média, tomada baixa, tomada específica, alta e média, e os condutores de fios neutro, fase e terra e retorno, assim como os eletrodutos no piso, que vai ser os tracejados no próximo slide, e os eletrodutos na laje. Agora apresentando o projeto elétrico, como as meninas vinham falando, primeiramente a gente colocou o quadro de distribuições e depois foi ver como que a gente locaria cada ponto, cada tomada, cada ponto de iluminação, de acordo com o layout, que foi como as meninas falaram um pouco mais atrás. Então, a gente colocou o quadro de distribuições e de acordo com o layout que a gente pré-estabeleceu, a gente viu onde colocaria as tomadas e onde colocaria os pontos de luz. Então, depois que a gente distribuiu essas tomadas e esses pontos de luz, a gente começou a fazer a distribuição dos nossos esquemas, como se comportaria cada afiação, cada eletroduto para onde iria.
Primeiramente, então, a gente dividiu em dois circuitos, um circuito de iluminação do lado esquerdo e um circuito de iluminação do lado direito, certo? O primeiro circuito de iluminação, ele pegaria a sala de estar e jantar, pegaria a cozinha e pegaria a área de serviço. O segundo circuito de iluminação pegaria os dois quartos e o banheiro. É, a gente fez apenas dois circuitos de iluminação. O restante dos circuitos serão apenas circuitos de tomadas. Lembrando que a gente fez ao todo 8 circuitos, incluindo dentro desse circuito dos circuitos de tomadas de uso específico, que eu vou falar um pouco mais tarde. O nosso terceiro circuito, ele é um circuito de tomadas. É um circuito que a gente abrangeu toda a nossa parte direita do projeto, no caso, pegando o circuito de tomadas, pegando dentro do nosso quarto 1, dentro do nosso banheiro e dentro do nosso quarto 2, certo? O nosso quarto circuito é um circuito independente apenas para a cozinha. Como a gente viu na norma, cozinha, área de serviço, esses ambientes, eles necessitam de um circuito independente apenas para eles. Então, no caso, a gente fez tudo de acordo com a norma, a gente puxou um circuito apenas de tomadas apenas para a cozinha. Do mesmo jeito que a gente fez no circuito 5, que é o circuito da área de serviço. No caso, é um circuito de tomadas de uso específico. A gente fez um circuito apenas para a área de serviço, um circuito de tomadas de uso específico. O nosso circuito 6, ele é um circuito de tomadas, é um circuito que a gente colocou apenas para a sala de estar e jantar, justamente para não ficar um desenho tão bagunçado, enfim. A gente colocou um circuito só de tomadas só para a sala de estar e jantar, certo? A partir daqui, depois do circuito 6, os circuitos 7 e circuito 8 são circuitos de tomadas de uso específico também. Lembrando que o nosso circuito 5, que é um circuito de tomadas de uso específico também, foi só para a área de serviço. O circuito 7 e o circuito 8, que também são de tomadas de uso específico, eles serão justamente o circuito 7 no quarto 1, que é um circuito propriamente para o ar-condicionado, certo? É um circuito que a gente fez apenas para ele. E o circuito 8, a gente fez um circuito só para a cozinha. No caso, que era para tomada de uso específico para utilizar no micro-ondas. E foi basicamente isso que a gente fez no nosso projeto, gente. As legendas, como vocês podem interpretar aí, a gente tem um círculo que é referente às luminárias, a gente tem a bolinha com a rachura completa, que representa o interruptor three-way, porém no nosso projeto a gente não utilizou porque é um projeto bem simples e a gente quis fazer algo de fácil interpretação e fácil leitura. O símbolo que está com a bolinha sem hachura é o que representa o interruptor, que inclusive foi o que a gente utilizou em muitos dos casos. É, esse círculo com um traço no meio é um interruptor de 2 teclas, que é um dos interruptores que a gente utilizou na cozinha, certo? Esse interruptor que desliga a lâmpada B e os spots da lâmpada D. Aí depois a gente tem a representação das tomadas, tem a tomada baixa, que é o triângulo sem hachura, tem a tomada média, que é o triângulo com traço no meio com hachura, e tem também a tomada alta, que no caso é a tomada com a hachura completa. No nosso projeto a gente não teve tomada alta, mas a gente teve tomada alta de uso específico, que é a tomada do ar-condicionado. E as tomadas de uso específico a gente utilizou da mesma ideia. A gente apenas, para diferenciar essas tomadas, a gente apenas utilizou cores diferentes, que utilizamos na cor vermelha, como vocês podem notar no projeto. Basicamente isso que a gente fez no nosso projeto, gente. E por fim, qualquer dúvida, basta entrar em contato. E obrigada.